Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Eu me chamo Ana Machado e hoje eu vou compartilhar com vocês sobre a experiência que tive com a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Eu conheci a ressonância harmônica, ouvi falar pela primeira vez em 2018. Estava conversando com uma amiga, né, sobre expansão de consciência, lei da atração, física quântica, quando ela me falou do professor Hélio Couto e esse trabalho que ele tinha com a RH, né? E eu fiquei muito interessada e quis saber do que se tratava. Ela me passou o site oficial dele e eu comecei a pesquisar na internet, entrei no site dele e descobri que para você pedir a RH, primeiro você tem que entender, tem que conhecer, tem que saber do que se trata. E você tem que estudar todo o caminho das palestras que tem no site oficial dele, tem que ler a Mentes Informadas, né? Concluir todo o caminho das palestras. Então, isso foi em 2019. Em 2018. Em 2 de 5 de 2019 foi quando eu pedi a minha primeira onda, porque demorei uns 3, 4 meses só estudando o caminho das palestras e lendo o livro, né? Mentes Informadas. Então, depois que eu terminei todo esse processo, porque você só pode fazer esse pedido depois que você estudar, né? Que você assistir todo o caminho das palestras, que são vídeos longos, e ler esse livro Mentes Informadas, para depois você pedir a sua primeira onda. Então, quando eu terminei esse processo, eu fiz o meu pedido, né, em maio de 2019, e eu não fiz muitos pedidos. Como muita gente pede muitas coisas, eu não sei se porque, por se tratar da minha primeira onda, eu não sabia onde estava me metendo, então fiquei com um pouco de receio e pedi o arquétipo da Mulher Maravilha e o arquétipo da Nefertiti, porque eu já estudava um pouquinho sobre esse assunto, então eu já sabia mais ou menos do que se tratava. E quando você tem que enviar um e-mail para ele, né? E ele te responde com outro e-mail para você preencher uma ficha e fazer os seus pedidos. Aí fiz, né? Enviei para ele e depois ele fica pronto num acho que um prazo de 10 dias úteis. Mas para mim sempre fica pronto em 4, 5 dias úteis. Eu já estou na minha 10ª onda, né? Eu demorei um pouco para fazer esse vídeo porque eu estava ainda muito insegura em falar sobre esse assunto. E aí, quando eu recebi a minha primeira onda, as pessoas falam muito de catarse. Na minha primeira onda, eu não tive muita catarse. O que eu senti foi muita sensação de bem-estar, de alegria. Queria fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu não queria ficar parada, né? E na minha primeira onda, realmente eu não senti catarse, assim, senti muito bem-estar mesmo, muita alegria, estava sempre feliz, né? Claro que tinha meus momentos, mas a maioria do tempo eu estava super bem. Na minha segunda onda, aí eu já fiz um pedido já maior. Eu pedi a consciência do Salomão, pedi a consciência de Jesus Cristo e pedi o arquétipo também arquétipo do motorista, porque eu estava aprendendo a dirigir e eu tinha muito medo da direção. Então eu pedi esse arquétipo para poder me dar mais essa força. E na segunda onda, aí sim eu já comecei a ter um pouco mais de catarse. Quer dizer, realmente a ter catarse, porque até então eu não sentia nada do que eu ouvia falar nos relatos de outras pessoas. Eu comecei a sentir muita dor de cabeça e muita tontura. E eu não sabia realmente se tratava de catarse ou se era coisa da minha cabeça, né? Então eu tomava a medicação, né? No caso remédio, e a dor de cabeça não passava de jeito nenhum. Então aí comecei a assistir novamente o Caminho das Palestras e das palestras o professor estava dizendo que você não pode ficar aprendendo, ficar querendo se controlar a todo momento. Então eu lembrei, bom, eu tô sentindo essa dor de cabeça e tô querendo controlar com remédios, com isso e com aquilo. O que que eu vou fazer? Eu vou soltar.
Então, conversei com o universo e falei, bom, se for catarse, se for alguma coisa que está me limpando, né, eu entrego para o universo, eu agradeço e libero. E foi assim que eu consegui melhorar a minha dor de cabeça. Então, passando esse momento, né, aí eu já estava na minha terceira, na minha quarta onda. Quando chegou na minha quarta onda, eu não fiz pedido nenhum. Eu simplesmente falei para ele que era para repetir todos os pedidos anteriores, né? Somente para ajustar a frequência. E também que eu comecei a sentir, perdi o medo de falar em público, de conversar com as pessoas, perdi o medo de receber críticas, porque eu tinha muito medo de ser criticada por falar errado ou por fazer alguma coisa errada, por julgamento. Então eu perdi esse medo. Então quando acontece alguma coisa que dá errado, as pessoas criticam, me julgam, eu vejo pelo lado positivo, eu aprendo com meus erros, mas não fico com aquilo dentro de mim, porque antes eu ficava magoada, ficava chateada. Hoje em dia eu não me preocupo muito com isso. E uma coisa também que eu comecei a acordar muito de madrugada. Acordava muito de madrugada e do nada assim perdi o sono e ficava nessa. E durante o dia, às vezes eu queria resolver alguma questão, alguma coisa estava me preocupando. Eu na minha cabeça eu ficava pensando, como vou resolver essa situação? E passava algum tempo, né, algumas horas, e a resposta vinha na minha cabeça como se eu estivesse falando comigo, Ana, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Eu até pensei que eu tava ficando um pouco doida, né? Que eu falei, como que pode? Eu mesmo tô querendo a resolução desse problema e eu mesmo tô me dando conselho do que eu tenho que fazer, né? Aí eu comecei a estudar mais e mais e eu vi que na realidade eu estava tendo intuição, né? De como, porque a sua intuição começa a ficar aflorada, você começa a ficar mais sensível, então você mesmo começa a achar a solução dos problemas que você está passando. Então, para mim foi muito gratificante. Eu só tenho que agradecer mesmo ao professor Hélio Couto por essa ferramenta e perder o medo assim de conversar com as pessoas, de me abrir, porque eu era muito tímida mesmo. E de falar, de estar aqui gravando um vídeo para vocês, sem medo de crítica ou de julgamento, para mim assim já foi uma grande vitória. Eu tô assim nas nuvens. Sei que ainda tenho muita coisa para limpar, muita coisa ainda para mudar na minha vida, né? Muita coisa ainda para aprender. Mas para esses 3 meses, eu já estou na minha 10ª onda, mas eu estou contando para vocês as 3 primeiras ondas, das 3 primeiras ondas, o que se passou comigo. Então foi isso. E se você faz uso dessa ferramenta, quiser deixar aqui nos comentários, né? Porque assim como você, eu também estou aprendendo, eu não sei todas as coisas, e quiser deixar aqui nos comentários, ou se você quer saber sobre a ressonância harmônica, eu posso também te passar o site do professor Hélio Couto, porque eu não sou autorizada a falar sobre ele, né? Mas eu posso passar para você o site oficial dele e você entra no site dele e se informa como você tem que fazer esse processo agora, porque eu comecei o meu processo há 2 anos atrás. Então eu não sei se mudou muita coisa, né? Como é esse processo agora. Tá bom, gente? E depois, se vocês quiserem gostarem desse vídeo, eu venho aqui para relatar a partir da minha quarta onda. Essa onda você tem que, todos os dias, né? Você tem que ouvir, né? Dar o play nesse áudio e ouvir uma vez por dia no prazo de 3 meses. Depois de 3 meses, você tem que, é aconselhável você pedir uma nova onda, né? Mudar, trocar, cada 3 meses você trocar essa onda, e se você quiser acrescentar novos pedidos, também você pode fazer isso. Então, esse foi o meu pequeno resumo de hoje, né? E eu venho falar para vocês a partir da quarta onda, porque eu já estou na minha 10ª e eu ainda tenho muita coisa para falar para vocês. Então, esse foi só os primeiros 3 meses, as primeiras 3 ondas.
Tá bom, pessoal? Agradeço você ter assistido até aqui, tá? Caso você gostou, deixe seu like, tá bom? E até a próxima. Fique na luz, fique na paz. Tchau!